sobre o fim da Segunda Guerra Mundial. São essas as imagens que vêm à sua mente? Essas imagens, pessoal, estão corretas. Essas comemorações existiram e foram importantes. Porém, a Europa estava completamente destruída, com algumas exceções. A história da Europa no período do pós-guerra não é uma história só de reconstrução e de reabilitação, mas uma história de anarquia. Imaginem um mundo sem instituições. Não há mais governo, sejam eles em escala nacional ou local. A barbárie impera. A lei que vale é a lei do mais forte. Praticamente tudo está destruído. Esse é o retrato da Europa em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial. E sobre isso, pessoal, nós vamos conversar hoje. Eu pensava que você estaria lá para me receber. Em vez disso, o que me recebeu foi o mau cheiro de cinzas que pairava e os escombros da nossa casa arruinada. Samuel Putterman, ao voltar para Varsóvia em 1945. Antes de continuar o vídeo, pessoal, eu peço para vocês a gentileza de se inscrever nesse canal, quem não for inscrito, publicar esse vídeo nas suas redes sociais, deixar o seu comentário, o seu like, tudo isso é muitíssimo importante, tá certo? Imaginem, só por um momento, uma Europa em que as fronteiras entre os países se dissolveram. Pessoas viajando em busca de cidades, vilas, aldeias que não existem mais. Não há escolas, bibliotecas, porque tudo foi destruído. Cinemas, teatros também não. O rádio funciona de vez em quando. E ninguém vê um jornal há semanas. Não há ferrovias, automóveis, telefones ou telegramas. Não há correios. A forma de comunicação é o boca a boca. Os bancos também não funcionam. O dinheiro não tem mais valor nenhum. Não há lojas, mesmo porque ninguém tem nada para vender. Não há comida. Não existe força policial. Os bens pertencem àqueles que são fortes o bastante para preservá-los e àqueles que se dispõem a guardá-los com as próprias vidas. Mulheres de todas as classes se prostituem em troca de comida ou proteção. Não existe vergonha, não existe moral. Existe apenas sobrevivência. A guerra não acabou imediatamente com a derrota do nazismo e o final chegou em momentos diferentes em partes diferentes da Europa. Por exemplo, as tropas de Tito ainda lutavam contra unidades alemãs na Iugoslávia até 15 de maio de 1945. Guerras civis continuaram na Grécia e na Polônia. Alguns poloneses argumentam que a Segunda Guerra Mundial não terminou de fato, até mais recentemente. Como o conflito se iniciou oficialmente com a invasão de seu país, tanto pelos nazistas quanto pelos soviéticos, então a Segunda Guerra não terminou para os poloneses antes da saída do último tanque soviético do país em 1989. Algumas das piores vinganças foram executadas contra indivíduos. Civis alemães foram espancados, presos, usados para trabalho escravo na União Soviética ou simplesmente assassinados. As mulheres que se relacionaram com os alemães foram punidas. Tem vídeo sobre isso aqui no canal. Judeus continuaram a ser vitimados. Os que conseguiram voltar começaram a ser mortos pelos seus vizinhos, que tinham se apropriados de seus bens. Depois, né, pessoal, perguntam por que os judeus foram para a Palestina, né?
porque os europeus não queriam os judeus lá. E o lema era: judeus vão para a Palestina. Agora o lema é: judeus saiam da Palestina, ou seja, habitem em lugar nenhum, né? Muito bem, pessoal. Grupos de judeus começaram a caçar os nazistas e a matá-los. Parte desses grupos depois foram recrutados pelo Mossad. Que a Europa tenha conseguido sair desse inferno, pessoal, parece um milagre. A Alemanha saiu de uma nação pária para se tornar o país mais rico da União Europeia. Da mesma forma que a guerra levou muito tempo para terminar, a reconstrução também levou bastante tempo. As pessoas estavam famintas, enlutadas e amargas pelos anos de sofrimento que tiveram que suportar. Em tais circunstâncias, o estabelecimento de alguma espécie de lei e ordem, para não falar de reconstrução, era pouco mais que um sonho. Então, pessoal, esse livro aqui do Primo Levi, A Trégua, ele narra as experiências dele saindo da Polônia, né? Para quem não sabe, Primo Levi era sobrevivente do Holocausto. Ele foi mandado, ele era italiano, foi mandado para Auschwitz-Birkenau. Como ele era químico, ele conseguiu sobreviver porque os alemães precisavam de químicos no campo, né? Enfim, quando os soviéticos libertaram Auschwitz-Birkenau, parece que é o fim da história, né? Ah, acabou tudo, bom, se vocês estão livres. Só que até a pessoa conseguir chegar até as suas casas, era uma aventura. Por que isso? Não tinha ferrovias funcionando, os trens tinham sido bombardeados, as pessoas estavam mortas, não havia comida, as pessoas estavam, principalmente os sobreviventes do Holocausto, né, estavam completamente doentes, né? Então era uma situação muito difícil, a Europa estava completamente destruída, certo? Aí tem um trecho aqui desse livro que eu quero compartilhar com vocês. O Primo Levi fez amizade, né, com um cara chamado César, que também era sobrevivente, e o César tenta vender um peixe para uma família de poloneses e tal, porque eles precisam de dinheiro para poder pagar passagem para chegar até a Itália. Olha só, pessoal. Fora encontrava-se uma mulher magra vestida de preto e 3 meninos pálidos sentados à porta. Aproximara-se dela e oferecera-lhe o peixe. A mulher dera a entender que desejava o peixe, mas que não tinha nada para lhe dar em troca, e que ela e os meninos não comiam fazia 2 dias. Fizera-o entrar no casebre, e no casebre não havia nada, apenas algumas palhas, como num canil. Nesse momento, os meninos o olharam com olhos tais que César jogou o peixe e fugiu como um ladrão. Então, pessoal, essa foi a situação da Europa no pós-guerra, né? A Europa demorou um tempo para se reconstruir, né? Para formar novos governos, né? Para estabelecer o aparato burocrático do Estado, porque tudo foi destruído, né? As pessoas morreram, tudo mais. Então foi uma situação, a Europa ficou um bom tempo numa situação de barbárie, né? Que nem, por exemplo, o caso da União Soviética, a parte ocidental foi praticamente destruída. A Ucrânia quase foi varrida do mapa. A Bielorrússia, então, ficou numa situação assim terrível. Aldeias inteiras desapareceram, principalmente aldeias judaicas, né? Então, pessoal, a situação da Europa no pós-guerra foi assim inacreditável, né? É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo eu vou deixar todas as referências que eu utilizei, tá bom? E a gente continua conversando sobre a Europa no pós-guerra em outros vídeos, tá certo? E aí eu peço novamente para você deixar aí like, comentários, compartilhar com os amigos, se inscrever e tudo mais, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.